prof! Sejam bem-vindos ao canal Tá Explicando Ciências. E no vídeo de hoje eu vou te dar um manual de sobrevivência na elaboração de avaliações. Eu tenho certeza que quando chega esse momento, você senta na frente do computador e passa horas procurando questões para sua avaliação. A avaliação é um momento muito importante, afinal nós vamos identificar o conhecimento que os nossos alunos adquiriram ao longo das nossas aulas. E aí muitas vezes nesse momento você acaba vasculhando a internet e acaba encontrando questões que você já usou ou questões que não se enquadram ao que você está trabalhando e por isso você perde muito tempo. Isso faz sentido para você? Eu tenho certeza que você já passou em algum momento por isso. Então eu preparei para vocês um manual de sobrevivência com 10 dicas de modelos de questões que você pode fazer na hora da elaboração da sua prova. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, a sua concepção de elaboração de prova vai mudar e você vai investir muito menos tempo do que você investiria procurando aí pela internet e você vai ter as suas questões aí de forma inédita na sua prova que ninguém vai ter. Então depois da vinheta eu vou te contar todas as dicas que vai te ajudar muito na hora da elaboração dessa prova. Então, bora lá? Bom, e o que eu trouxe para vocês aqui hoje? São 10 modelos de questões que você pode produzir aí na hora da elaboração da sua prova. Então, o primeiro deles é o circule. Então, a partir de um texto, você vai desenvolver questões para que o aluno circule as respostas corretas e, em seguida, fazer uma pergunta que envolva o contexto com todas elas. Exemplo. Então, a cada modelo eu vou te dar um exemplo, tá? Então, aqui nós temos, a falta de acesso à água tratada pode promover a disseminação de diversas doenças, tanto pela ingestão direta da água quanto pela indireta. Primeira questão, circule as doenças que podem estar relacionadas ao contexto do enunciado justifique sua resposta. Então, aqui o aluno vai precisar circular, as doenças que estão relacionadas àquela frase acima. E a questão B é, descreva quais indicadores de saúde pode auxiliar na determinação das condições de saúde. Justifique. Então, olha que legal, aqui sai daquele modelo de explique o que é isso. Aqui a gente vai trazer possibilidades para você, professor, para que saia desse senso comum aí do que é mais usual, para diversificar. A prova ela tem que ser gostosa também para o seu aluno fazer ela de uma forma mais tranquila, Se tem muita dissertativa, isso assusta o aluno, às vezes ele não tem muita essa habilidade da escrita, então tem que ser variada as suas questões, tá? Então o modelo de circular é uma possibilidade aí do seu aluno ver a frase e identificar qual é a sua relação. E aí na pergunta B você já amarra aí o conteúdo como eu fiz aqui no exemplo, que eu tô pedindo os indicadores dessa doença. Já no modelo 2 é imagens e suas relações. Então você vai selecionar de 2 a 3 imagens e elaborar uma questão para que o aluno descreva a relação entre elas. Gente, isso aqui é facinho, você pode fazer com muitos conteúdos. Mesmo se você não seja de ciências e caiu de paraquedas aqui, é de outra disciplina, aqui você tem o ouro, tá, gente? Porque isso aqui pode ser adaptado em qualquer disciplina, tá? Então aqui eu trouxe 3 imagens, uma panela de metal com cabo de madeira, uma embalagem de isopor e um iglu de neve, Aí a questão fala o seguinte, estabeleça uma relação entre os materiais que constituem os objetos apresentados às suas respectivas funções. Então aqui o aluno já sabe que tem alguma relação entre essas imagens. E aí aquele conceito, geral, ele é colocado aqui de uma maneira mais prática. Olha, esses objetos têm a ver. O que tem a ver? Então aquele conceito que você trabalhou, que no caso desse é física, lá no Ensino Fundamental 2 que a gente ensina, você traz de uma maneira mais prática aqui para eles, em relação dessas associações de objetos, tá? Bom, o terceiro é a identificação dos termos. Extraia as características do seu livro didático e depois peça para o aluno identificar os termos que se enquadram na descrição. Como exemplo, relacione as características descritas a seguir aos biomas brasileiros. Então aqui eu dei a descrição de 2 biomas. E aí o aluno, a partir dessa descrição, ele precisa identificar. Perceba que se é ao contrário do que geralmente a gente vê em provas, Geralmente a gente pede, descreva o bioma Mata Atlântica. Aí o aluno tem que descrever aquilo. Aqui a gente faz o inverso. A gente dá a descrição e coloca ali para ele colocar qual que é o conceito daquela descrição.
Isso é legal para quando a gente tem muitos conteúdos aí mais densos, mais pesados, que é difícil, né, o aluno absorver tudo, como, por exemplo, as características dos biomas, gente. Biomas, tipo assim, é muito grande conteúdo. Então, quando a gente traz dessa forma, fica mais leve para o aluno, porque ele vai saber identificar, só que ele não vai saber colocar todas as vírgulas, todas as características do clima, relevo e vegetação, né? Então, isso aí deixa lá para a graduação. Aqui a gente tá com o objetivo com que o aluno identifique ali as principais características. Então, identificar os termos é uma maneira muito legal de você conseguir com que o seu aluno ali perceba que ele sabe do conhecimento, só que não precisa ser, né, uma caixinha de informação de decoreba, né? Afinal, né, decorar não é o objetivo da gente estar em sala de aula, a gente quer que os nossos alunos aprendam. Bom, o quarto modelo é análise de outdoor. Então, você colocar uma frase que gera bastante dúvida em relação ao conteúdo e pedir para os alunos identificarem se está correto ou não. Então, aqui eu coloquei, né, um outdoor. Uma lanchonete tinha em sua entrada a seguinte placa: temos suco de fruta natural de caju. O que há de errado nessa frase? Justifique sua resposta, né? Então, é legal você trazer aqui nessa análise de outdoor coisas polêmicas, tá? E às vezes nem precisa ser de outdoor, pode ser tipo, vamos colocar aqui mais atual, sei lá, um post no TikTok, um post no Instagram. O que está de errado neste post? Então é legal para que os alunos identifiquem isso e que leve também para o senso comum. Poxa vida, essa placa poderia facilmente estar ali, né, numa vendinha ali perto de casa, e aí ele faz essa relação, né, do conceito que a gente ensina em sala de aula na prática, tá? Bom, vamos para o quinto modelo aqui, é o ficha médica. Você pode utilizar de duas formas a ficha médica conforme os modelos. Esse modelo é usado principalmente para professores de ciências e biologia que trabalham aí as doenças, né? Então, muitas vezes são muitas doenças e fica complexo trabalhar isso tudo numa avaliação, por exemplo. Então, por que não a gente trazer isso de uma forma prática também? E eles recebendo essa ficha médica, como por exemplo, pelo menos 200 casos suspeitos de leptospirose foram notificados em Rio Branco entre os meses de fevereiro e março deste ano, período em que a capital enfrentou a pior enchente da história. E aqui nós temos uma ficha médica, né, como vocês podem ver, na qual o aluno vai precisar preencher a doença, a espécie desse agente patógeno, se é uma bactéria, vírus, protozoário, plateuminto, nemateuminto, a forma de transmissão e o sintoma. Então, ao invés de você perguntar numa questão só, você faz um formato de ficha médica e isso vai mudar totalmente a perspectiva da sua avaliação, tá? E aqui tem uma outra possibilidade também, de você apresentar a ficha médica pronta, né, de um paciente fictício, com um quadro clínico, tá? E aí com algumas sugestões do que aconteceu com aquele paciente e aí a possibilidade, né, da pergunta. Circule a verminose que pode levantar suspeita em Amanda Ribeiro e justifique sua resposta. Gente, olha que legal, né? O aluno vai estar lá com a ficha médica pronta, então basicamente ele vai ser um médico, ele vai dar o diagnóstico ali. Claro que vão ser já doenças que você já trabalhou em sala de aula e aí ele vai identificar. Isso é muito legal, porque você pode trabalhar 5 doenças lá, né, no seu dia a dia, na sala de aula, e na prova você cobra 2 por meio de ficha médica. Então ele vai falar, olha, esse quadro clínico é relacionado àquela doença, olha, tem a ver com ingerir carne mal passada, né, de porco, então já é um alerta aí. Então essa é uma possibilidade, principalmente para os professores aí de ciências e biologia, usar essa ficha médica dá muito certo, viu? Bom, e o modelo 6 vai de encontro também com professores de ciências e biologia, que você vai extrair a imagem de uma foto de um microscópio e pedir para os seus alunos identificarem. Então, na questão você pode pedir o seguinte: a imagem demonstra a lâmina de microscopia do vegetal Hydrilla verticillata. Indique quais são as estruturas celulares indicadas pelos números 1 e 2 e descreva suas funções. Então, você pode pegar uma lâmina que vocês trabalharam em sala de aula, você mesmo tirar essa foto, porque vai ser aí muito fácil os alunos lembrarem, porque não vai ser uma imagem pegada ali do Google e colocada na prova, isso é uma imagem que eles mesmos construíram, que vocês viram, e aí pedir para os alunos identificarem. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, né, as 3 principais características da célula, membrana plasmática, núcleo, citoplasma, e a gente sempre faz a prática, né, da extração da mucosa bucal.
Então, você pode tirar uma foto e pedir para o seu aluno identificar as estruturas básicas a partir de uma foto que vocês criaram. Gente, olha isso, vocês são autores das próprias questões. Gente, inéditas, não, maravilhoso, tá? E o 7º modelo é a associação de conceitos. Esse aqui a gente está bem acostumado a usar nas nossas provas, né? Na qual, então, a gente elenca ali os conceitos, né, que a gente está trabalhando e na coluna seguinte a gente coloca ali o exemplo ou a definição dos conceitos que os alunos precisam associar e relacionar. Esse aqui é muito bom, né? Não tem erro. Eu sei que esse aí é muito comum, mas como eu estou fazendo um manual de sobrevivência, mesmo ali o que a gente usa bastante, eu estou colocando aqui porque às vezes, gente, o que acontece? A gente tá naquela correria, né, doida de ter que elaborar prova, fazer isso, fazer aquilo, e acaba esquecendo, né, dessa possibilidade. Isso aqui, gente, é muito fácil, é só você pegar o livro didático que vocês usam, pegar ali os conceitos principais que vocês aprenderam e fazer uma questão, ó, facinho, rapidinho você faz, né, esse modelo e para você não esquecer, porque por mais que seja comum, no dia a dia a gente acaba esquecendo, tá? E isso aqui salva vidas. Às vezes faltou uma questão para você produzir e fechar a sua prova, aí você usa a associação de conceitos e ajuda bastante, viu? E aqui o próprio nome já diz, né, gente? Situações do cotidiano, né, e que o aluno passa por essa situação e a gente vai colocar ali algum conceito científico, algum conceito que nós trabalhamos em sala de aula. Então aqui eu pedi para o aluno identificar os estímulos e identificar ali um dos 5 sentidos que a gente utiliza ali numa imagem como uma macarronada, que me deu até vontade de comer agora. Então a questão é, ao sentirmos o cheiro de alimentos saborosos, nossa produção de saliva é aumentada para auxiliar o processo de digestão. Qual que é o estímulo, né, que é desenvolvido ali no corpo? Qual que é o órgão sensitivo? Então vai ser uma coisa que o aluno já passou por isso, então, né, que é uma situação ali do cotidiano dele, e isso ajuda bastante também, aí dependendo da sua disciplina, que você vai colocar esse tipo de questão, tá? Bom, então vamos para o 9º modelo, que é o verdadeiro e falso. Ah, verdadeiro e falso, Thaís, verdadeiro e falso eu já conheço, eu já uso bastante. Calma, que não é esse tipo de verdadeiro e falso que eu estou falando. É verdadeiro e falso, mas é com um toque a mais, tá? Então, vamos para o exemplo. Se a resposta for verdadeira, escreva verdadeiro na linha. Se a resposta for falsa, substitua a palavra ou frase sublinhada por uma que torne a frase correta. Escreva, né, essa nova palavra na linha. Então, aqui é o seguinte, vamos lá que você colocou 5 frases, aqui eu coloquei 2. E aí vai ter a frase, né, a formação de uma hipótese é o primeiro passo do método científico. Não é. Então, ela é falsa. Então, o que vai acontecer? A pessoa, né, o aluno está fazendo a prova, ela vai ter que substituir e colocar uma resposta correta, tá? Por que já tem a linha aqui? Porque é para você já, né, direcionar o seu aluno para que aquela questão ali, o conceito que eu estou trabalhando é aquele, tá na linha, né? Então a linha é para identificar. Então todas as alternativas ali vai ter esse grifado para dar mesmo essa noção para o aluno, para ele focar que o conceito que a gente está trabalhando é aquilo. E aí ele vai tentar identificar se a frase como um todo ela está correta ou ela está falsa. Se estiver correta, verdadeiro, coloca aqui na frente verdadeiro, não muda nada. Se estiver falsa, né, ele vai saber que o que está de errado é naquela linha ali que você sublinhou. Então já é para dar uma dica ali para o aluno. Então é um verdadeiro e falso um pouco mais elaborado, tá? Para diferenciar desse verdadeiro e falso que a gente está acostumado. Então é uma possibilidade, né, para você usar aí como modelo. E vamos para o nosso último modelo, que é o uso do quadro, o X, né? Então aqui você vai fazer o seguinte, vou ler a questão, depois eu explico. O quadro abaixo representa situações que envolvem a contração de diferentes músculos do corpo. Assinale com um X aquelas que podemos realizar voluntariamente e involuntariamente. Então aqui você faz um quadro e você vai pedir para o seu aluno associar, né, com um xizinho. Gente, isso aqui também é muito fácil para você adaptar qualquer conceito, né? Às vezes você precisa saber se tem ou se não tem. Faz um quadro aí que pronto, acabou, já tá tudo certo, já é menos uma questão aí para sua avaliação. Fala sério, hein, prof? Depois dessas dicas eu quero ver se você vai perder tempo aí no Google procurando questão que não tem nada a ver com o que você deseja. Às vezes, muito mais rápido você pega um modelo aqui, um exemplo, faz sua questão com um livro didático aberto e prontinho, você vai perder muito menos tempo usando um desses modelos que eu trouxe para vocês. E se eu te ajudei, eu gostaria muito que você me ajudasse agora também.
Curte esse vídeo, se inscreve, porque desse vídeo tem muito mais outros vídeos para facilitar a sua docência e também compartilha com o professor que também aí sofre na hora de fazer a elaboração da prova. Agradeço a companhia de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!